Salve, salve, meu amigo fanático. Confira já as notícias do Corinthians. Ex-jogador do Timão e apresentador, craque Neto diz que pode se candidatar à vice-presidência do Corinthians em 2023, e diz ser objetivo de vida. Na mira do Timão e com rescisão em andamento na China, Roger Guedes está em São Paulo para tratar do futuro. Roger Guedes quer retorno ao Brasil mesmo com perda de dinheiro por sonho de disputar Copa do Mundo. No Corinthians, Renato Augusto voltará a jogar com Luan, e elogia o companheiro, muito acima da média. Empréstimo a clube grego não é prioridade, mas sondagem agrada ao Corinthians e a Matheus Vital. Tudo isso e muito mais, meu prezado amigo fanático. Seja bem-vindo novamente e já vai deixando aí nos comentários a sua opinião. Com a chegada de Roger Guedes, você concordaria com a possível venda do atacante Gustavo Mosquito? Responde aí. Devemos aproveitar a alta do jogador para tentar vender ele por um preço mais elevado? Ou não, devemos manter o Mosquito na equipe? Vale lembrar que o destaque do Timão nessa temporada já recebeu sondagens de times europeus. Comenta aí, você vende ou não vende o Gustavo Mosquito? Comente, participe, deixe seu like, faça parte desse bando de loucos. Deixe aí nos comentários a sua opinião e o nome da cidade de onde você está falando. Precisamos mais uma vez da sua ajuda. Não se esqueça que o seu like maroto é muito importante. Quando você curte o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal, você acaba ajudando a informar mais corintianos. Então continue deixando seu like, se inscrevendo, e participando desse canal que também é seu. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! Ex-jogador do Corinthians e apresentador de televisão, Neto já comentou em outras oportunidades sobre sua intenção de se candidatar ao cargo de presidente do clube alvinegro. Nesta quinta-feira, ele voltou a falar sobre o assunto. Abre aspas. A minha ideia inicial é me candidatar a presidente ou vice. Recebi uma proposta para ser vice, ela é muito forte e estou me dedicando para isso. Estou estudando, me inteirando sobre as coisas, economia, Corinthians, estatuto. Minha chapa está tentando mudar a forma de votação no Corinthians, que é um curral. Queremos que o fiel torcedor com 3 anos de mensalidade vote. Meu objetivo de vida é ser presidente ou vice em 2023, disse Neto, em participação no podcast Podpah. O ex-jogador cumpre os requisitos para ser candidato ao cargo máximo. De acordo com o Estatuto do Corinthians, só pode entrar na disputa da presidência pessoas com, no mínimo, 2 mandatos como conselheiro do clube. Neto já fez parte do quadro de conselheiros de 2012 e 2015, e foi reeleito em 2020, com término em 2023. Abre aspas. Muitos querem que eu me candidate. Tenho contrato com a Bandeirantes até 2026, aí peço liberação na Band. Eu penso em mim na cadeira de presidente do Corinthians. Tenho medo, mas tenho certeza que vou para as cabeças, avaliou Neto. Com 228 jogos e 80 gols marcados, o ex-jogador conquistou em sua primeira passagem, 1989 a 1993, além do Brasileirão de 90, a Supercopa do Brasil de 91. Depois, foi transferido ao Millonarios, da Colômbia, retornando ao time em 1996. No ano seguinte, já em sua segunda passagem, Neto conquistou o Campeonato Paulista. Além disso, também fez parte das conquistas da Taça dos Invictos em 1990, Troféu Centenário em 1991 e o Troféu Ramon de Carranza em 1996. Mudando de assunto. O Corinthians não tem como prioridade emprestar o meia Matheus Vital. O jogador, por sua vez, também não vê o futebol da Grécia como primeira opção. Mesmo assim, tanto o clube quanto o jogador viram com bons olhos a sondagem do Panathinaikos e aguardam a formalização de uma proposta. O interesse do clube grego agradou por conta das circunstâncias de momento. Sem propostas de grandes centros do futebol, Matheus Vital vê o Panathinaikos como uma porta de entrada na Europa. Caso vá bem, teria mais facilidade de se transferir para uma liga maior do velho continente. Ao mesmo tempo em que as chegadas de Juliano e Renato Augusto podem melhorar o Corinthians e potencializar o desempenho de Matheus Vital, elas aumentam a concorrência no setor do jogador, que ficou na reserva nos últimos 3 jogos. Aos 23 anos, o meia também pensa em buscar novos ares após 3 temporadas e meia no Timão, o que não significa dizer que ele esteja insatisfeito no clube.
A diretoria corintiana prefere vender Matheus Vital, mas ainda não encontrou interessados em pagar o que o clube pede. Um eventual empréstimo ajudaria a aliviar a folha salarial do clube. Na sondagem, o Panathinaikos abriu a possibilidade de fixar em contrato o valor para a aquisição do jogador daqui a um ano, condição que agrada o Timão. Recentemente, o clube negociou Ramiro com o Al-Ahly, de Dubai, em empréstimo nos mesmos moldes. A janela de transferências para a Grécia fecha no fim deste mês. Matheus Vital tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023. Ele é o vice-artilheiro da temporada, com 5 gols, ao lado de Gustavo Mosquito e atrás apenas de Jô, que tem 7. O meia também foi responsável por 3 assistências. Ele ainda não marcou no Brasileirão e já disputou 28 jogos na temporada. Mudando de assunto, Renato Augusto deixou claro em sua primeira entrevista nesse retorno ao Corinthians que ninguém será o salvador da pátria. Mas, um dos desafios que o novo reforço alvinegro acredita que pode colaborar é resgatar Luan. Abre aspas. É muito acima da média, não vem num momento bom, mas tem um potencial incrível. A gente sabe que pode produzir, mas, às vezes, em algum momento, é um apoio para a pessoa subir. Em 2015, passamos por isso. Era eu, Jadson, Elias, Ralf, e, em alguns momentos, eu não estava bem e o Jadson apoiava. Às vezes, ele não estava bem e eu tinha que potencializar. Em algum momento você vai precisar de ajuda também. Temos de pensar no coletivo hoje, comentou Renato Augusto. O Timão comprometeu quase 30 milhões de reais no fim de 2019 e deu a Luan, pelas mãos de Marcelinho Carioca, a camisa 7. A esperança de que ele poderia dar ao time um salto de qualidade sempre foi muito grande. Mas, Luan nunca conseguiu corresponder a toda essa expectativa. No momento, ele é reserva do time e sequer tem sido aproveitado durante os jogos. No clube, fala-se em negociar Luan, seja por empréstimo ou venda direta, diante da falta de reação do atleta depois de quase 2 temporadas. Renato Augusto e Luan jogaram juntos pela seleção brasileira e foram campeões olímpicos em 2016. Mudando de assunto, Roger Guedes sabe que vai perder dinheiro, e não será pouco. A rescisão do contrato com o Shandong parece próxima de acontecer, a ponto de o atacante campeão brasileiro pelo Palmeiras, em 2016, viajar a São Paulo. Espero que, em tese, pode acontecer até o início da próxima semana, a assinatura do distrato. É impossível ter certeza da rescisão neste momento, mas a expectativa é esta. O Corinthians deixa claro há um mês que aguarda e tem avanços nas conversas para contar com o atacante. Há outras 2 hipóteses, menos claras. Atlético Mineiro e Grêmio. A família inteira de Roger Guedes é gremista. Não que isto tenha peso, porque profissionalismo é essencial. O Atlético Mineiro já tem o certo com Diego Costa, que deve se apresentar em Belo Horizonte em 10 dias, assim que se livrar de problemas particulares. A tendência é Roger Guedes rescindir com o Shandong e, provavelmente, assinar com o Corinthians. O objetivo é claro, quer jogar a Copa do Mundo, que será útil ao clube com o qual acertar pelos próximos anos. Não há dúvida. É um jogador de 24 anos que retorna ao Brasil, diferentemente de craques acima dos 30 anos. Mesmo que tenha disputado apenas 53 jogos em 3 temporadas, seus números são excelentes. Foram 27 gols, ou 1 a cada 2 partidas. O sonho é chegar à seleção brasileira. Por isso, a tentativa de retornar ao Brasil. Mudando de assunto. Última terça-feira, o Lance revelou uma sondagem do Panathinaikos, da Grécia, por Matheus Vital, que pode deixar o Corinthians. No entanto, essa não deve ser a única saída de jogadores alvinegros para o mercado externo. Os dirigentes, aliás, aguardam por interessados por outras peças do elenco e ninguém, neste momento, é inegociável, já que isso faz parte do planejamento. Segundo publicado pelo Globo Esporte e confirmado pela reportagem, a meta corintiana é vender 90 milhões de reais em atletas até o fim do ano. Valor esse que consta no orçamento do clube para 2021. Dessa forma, é interessante que interessados, sondagens e ofertas pintem na mesa da diretoria do Timão, principalmente neste momento em que as principais janelas estrangeiras estão abertas. Apesar da negociação por Matheus Vital ser, a princípio, por empréstimo, o valor economizado com salários e a possibilidade de vender o meia ao término do contrato com o Panathinaikos, são fatores que agradam ao Corinthians.
No entanto, a prioridade é fazer dinheiro com transferências em definitivo. Vital já era uma peça vista com potencial para o mercado externo e sua saída tende a ser encaminhada em breve. Restam outros nomes que podem render bons valores financeiros ao Timão, como Lucas Piton, que constantemente recebe consultas do futebol italiano e tem passaporte comunitário, ou seja, não seria um estrangeiro na Europa. Além disso, tem apenas 20 anos de idade. Nomes como Raul Gustavo e João Victor, ambos zagueiros, também jovens e com bastante potencial, são alguns dos que devem despertar o interesse estrangeiro em breve. Rodrigo Varanda, por exemplo, é outra joia com status de possível venda para fora do país, mas está em vias de ser negociado com o Red Bull Bragantino, clube com o qual o Timão tem conversas avançadas. Nem mesmo Gustavo Mosquito, destaque da equipe na temporada, é considerado inegociável. Claro que a proposta precisa ser muito boa para que seja autorizada uma venda. No entanto, para a diretoria corintiana, antes de abrir mão do atacante, um nome que agradaria ao futebol europeu é o de Leonatel, transferência que poderia adiar a despedida de Mosquito. A política de austeridade do clube desde o início do ano, que cortou gastos no departamento e cerca de 4,5 milhões de reais da folha salarial, permitiu a contratação de Juliano e Renato Augusto, além de sonhar com Roger Guedes. No entanto, a previsão de venda de jogadores foi algo que não mudou. Será preciso negociar peças do elenco para equilibrar as contas deste ano. Faça parte desse bando de loucos e compartilhe esse vídeo para deixar a fiel torcida informada. Não esquece de conferir a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar parte das nossas mídias sociais. Não fique de fora. Conheça e participe. Valeu, amigo fanático. E vai Corinthians!